com o objetivo de aliviar dores e desconforto na região dos ombros, trapézio, pescoço, inclusive dores de cabeça irradiada até pelo braço e dificuldade também de movimentação do ombro para cima e para o lado. Eu vou apresentar uma série de movimentos de exercícios de mobilidade e reforço que vão ajudar nessa sintomatologia. Olá, meu nome é André Almeida, eu sou especialista em terapia corporal e, portanto, agora me acompanhe nos movimentos que eu vou apresentar. Vamos iniciar esta série de exercícios a partir dos movimentos de mobilidade. E como é a região dos ombros, pescoço, cervical e braços, vamos fazê-los a partir de uma posição sentada. Você tem que buscar uma cadeira em que os seus pés fiquem bem apoiados no chão e os joelhos ficam em torno do ângulo de 90 graus. O ideal é uma cadeira que não tenha braços ao lado e que seja possível afastar as costas do apoio da cadeira. Posicionando os pés bem firmes com uma distância aproximada do seu quadril, você pode iniciar com a coluna bem reta, os braços ou ao lado do corpo ou apoiados assim com a mão sobre a perna. O primeiro exercício, vale lembrar que é para reposicionar a cabeça primeiro. Então nós vamos denominar de anteriorização e posteriorização. Esse exercício ele é importante porque muitas vezes a causa das dores é o peso da cabeça, ou seja, a projeção do pescoço à frente, que é muito comum com as tarefas que temos hoje em dia. Portanto, quando o corpo está na sua posição, você vai procurar levar a cabeça à frente sempre com o olhar no horizonte, sem olhar tanto para baixo quanto para cima, e trazer depois a cabeça para trás. Prestando mais atenção é na região do queixo. O queixo se anterioriza e se posterioriza. Esse movimento de levar a cabeça à frente e atrás pode ser combinado com o movimento também da coluna torácica, ou seja, a coluna também faz o movimento associado com a cabeça. Eu vou ficar agora mais de lado e você vai poder notar essa movimentação. Eu vou levar a cabeça à frente, observe que a coluna arredonda e eu vou puxar a cabeça para trás, observe que a coluna se estende, isto ficando mais reta. Nós vamos fazer este movimento de reposicionar a cabeça no eixo do corpo, ou seja, alinhando a orelha, o ouvido com o ombro e com o quadril. Imaginando que há uma linha bem vertical que une essas três estruturas: o ouvido, o ombro e o meio do quadril. O número de repetições é variável, mas você pode fazer em torno de 10 repetições, podendo ser 5, 10 ou 15 nesse primeiro momento. Então este será o primeiro exercício, anteriorização e posteriorização da cabeça. Sempre atenção aos erros mais comuns, que é elevar ou deprimir o olhar quando faço o movimento. Isso pode sobrecarregar em vez de aliviar os sintomas. Movimento de mobilidade através da rotação da cabeça. Vou mostrar agora o exercício de rotação a partir do movimento do pescoço. Este exercício tem como objetivo trabalhar os dois lados de uma forma igual e encontrar, inclusive, dificuldades de um lado em relação ao outro. Para tal, é importante prestar atenção em alguns detalhes que eu vou falar agora. Você vai se posicionar numa cadeira bem firme, as mãos podem ficar sobre a coxa ou ao lado do corpo. O queixo já vai ser direcionado para dentro e eu alinho a cabeça com a coluna, ou seja, a linha do ouvido tem que estar bem em cima da linha do ombro e, consequentemente,
alinhada também com o quadril. Depois disso, eu faço uma força na musculatura aqui dos braços contra o corpo, onde eu vou contrair a musculatura da cintura escapular, estabilizando essa região para poder fazer um movimento somente com a cabeça, girando com o olhar no horizonte, ou seja, bem para frente, cabeça para um lado e para o outro. Imagine um eixo de rotação em que somente deve ser realizado o movimento rotacional e não o movimento com a cabeça projetada à frente. Então, se eu for demonstrar um erro comum, ou elevo a cabeça um pouco à frente, ou quando for ao lado, eu inclino a cabeça e o olhar já não fica tanto no horizonte. É importante direcionar apenas o movimento de rotação. A sensação ideal nesse exercício é quando eu girar a cabeça para um lado, sentir o lado oposto sendo alongado. Muitas vezes, quando temos dores, tensão, contraturas, o lado no qual eu giro também se ressente, sente uma certa pressão, um aperto. A musculatura tem menos espaço e está a avisar dessa questão da contratura. Portanto, recomendo que o movimento não seja muito amplo nesse momento. Faça um movimento até que sinta o alongamento do lado oposto e não a contratura do lado para qual está a girar. O movimento de rotação do ombro. O ombro é uma articulação que se movimenta em todas as direções e ela não é composta apenas por esta articulação. É composta pela clavícula e pelo omoplata, o osso lá de trás. Nós vamos começar a fazer este exercício de mobilidade com os braços ao lado do corpo, soltando essas estruturas todas. Vamos começar sentando bem na frente da cadeira, com os pés bem apoiados, sem o encosto das costas, e vamos colocar os dois braços ao lado do corpo. Depois, realizar um movimento de rotação com os dois braços indo primeiro para frente, levando os ombros para frente, fechando o peito e abrindo as costas. Depois eu faço a elevação lá dos braços e dos ombros, vou com eles lá para trás, retraindo os omoplatas e depois desço com bastante ênfase, fazendo força para baixo. Pronto, depois volto na posição inicial. Esse movimento pode ser feito de uma maneira mais fluida, são 4 movimentos que não precisam ter pausa, podem ser feitos de uma maneira combinada. Vamos agora então demonstrar o exercício de uma maneira mais fluida. Na posição, eu levo os braços à frente, os ombros se projetam, subo, vou indo para trás e depois desço novamente. Para frente, para cima, para trás e para baixo. O número de repetições para este exercício é variável e cuidar para não ter desconforto nem fadiga. O olhar sempre para o horizonte e a cabeça numa posição bem neutra, ou seja, em cima da linha de fio de prumo, alinhada com ombros e quadril. Muito bem, este é um exercício de rotação da cintura escapular e pode ser realizado quantas vezes você achar confortável num número de 5 a 15. Vou mostrar o exercício de projeção do ombro à frente e atrás, com um movimento de mobilidade para esta região anterior e da região também das costas, região posterior. Os braços devem ficar ao lado do corpo numa posição neutra,
Procure trazer a cabeça para trás, alinhando a orelha com o ombro e com o quadril numa linha vertical. Depois disso, projete os dois ombros para frente e projete em seguida os dois ombros para trás, cuidando para não elevar os ombros, apenas o movimento para frente e o movimento para trás. Se você quiser, pode dar uma pequena pausa e ter uma consciência da posição que está o ombro em cada uma das fases. Fase de protrusão ou para frente e fase de retração ou para trás. O número de repetições pode ser variável entre 5 e 15, de maneira que fique confortável e sem dores. Vou apresentar um movimento da cabeça e do pescoço em forma de meio círculo ou circundução pela metade. Ou seja, eu vou fazer um movimento que vai exercitar a cabeça de uma maneira para um lado e para o outro, sem que haja uma projeção da cabeça para trás. Então não é uma circundução completa, não é um movimento circular completo. Este exercício vai ser iniciado com a cabeça numa posição de inclinação lateral, com os ombros bem firmes. É importante eu estabilizar aqui essa articulação entre o braço e o corpo, apertando o braço contra o corpo. Com a cabeça lateralizada, eu devo sentir esta região aqui sendo estirada, alongada. Logo em seguida, eu vou fazer um movimento para baixo, como se fosse descrever um círculo. E vou para o outro lado, da mesma forma, com uma inclinação lateral para que eu possa sentir o lado oposto. Agora, esse ombro, essa articulação com o corpo, deve estar bem firme. Isso é importante para que não haja, por exemplo, uma elevação do ombro, e sim controle os dois ombros numa mesma altura, que eles não se tornem diferentes durante o exercício. A sensação deve ser de alongamento do lado oposto ao qual eu estou inclinando a cabeça, e não uma sensação de aperto do lado que estou fazendo o movimento. Então, fique atento a esta sensação e não a outra que possa, portanto, prejudicar a articulação ou os músculos ali envolvidos. O número de repetições é variável, recomendo que se faça poucas repetições, de 3 a 8 repetições inicialmente. Movimentos de estabilidade para a região dos ombros, cintura escapular, região do pescoço. Estes movimentos que eu vou apresentar agora são muito interessantes para ajudar a estabilidade dessa região. E o movimento inicial será do mangueto rotador ou da coifa dos rotadores, que são exercícios de rotação do braço em relação ao ombro. Então nós vamos fazer este exercício da seguinte forma: numa posição de pé, com as pernas ligeiramente afastadas. Eu recomendo que se coloque primeiro os ombros no seu encaixe, fazendo um movimento de rotação, a cabeça também no seu encaixe, fazendo um movimento de anteriorização e posteriorização, para que encontremos a posição neutra. Em seguida, colocar os braços em flexão com a palma da mão voltada para cima. Desta maneira, eu agora faço o movimento para dentro, aproximando os dois braços, as duas mãos, e para fora, afastando as mãos. Observe que os cotovelos não apoiam no corpo durante o movimento. O que vai apoiar e estabilizar é a região axilar, ou seja, o braço em relação ao corpo tem que ficar muito próximo. Eu agora vou fazer de lado para que você veja que o ombro se movimenta apenas em rotação. O cotovelo e o ombro
se mantém numa linha vertical bem alinhada, ou seja, um abaixo do outro. Cotovelo bem na linha abaixo do ombro. E o movimento de rotação deve ser feito com os dois braços simultaneamente. É importante que ao fazer esse movimento também se avalie as diferenças de um lado em relação ao outro, para que isso possa então ser diminuído, essa diferença, se houver, ser trabalhada e com o objetivo de diminuir. Exercício de estabilidade para a região dos ombros, abdômen e costas. Um exercício simples, mas exige uma consciência corporal para que haja um benefício bem maior. Portanto, eu vou demonstrar o exercício passo a passo. Vamos nos posicionar de pé com os pés geralmente afastados e apontados para frente, as mãos ao lado do corpo. Procure posicionar a cabeça, os ombros numa posição bem neutra, ou seja, o queixo para dentro, de forma que a orelha, o ombro e o quadril, até o pé, estejam alinhados com uma linha vertical. Em seguida, procure contrair o seu abdômen, fazendo força para dentro, para que não haja nenhum movimento do corpo. Eu já demonstro de lado que movimento seria esse, que é muito comum acontecer. Pronto, em seguida é só elevar os dois braços à frente, com a palma da mão voltada para baixo, até quase a altura dos ombros, mantendo os braços estendidos assim, à frente, durante 5 segundos. Em seguida, depois do tempo percorrido, baixe os braços ao lado do corpo, procurando novamente o alinhamento e permaneça por mais 5 segundos. Agora de lado vai ficar mais claro qual esse movimento que a gente vai procurar evitar e que de fato vai reforçar a musculatura do abdômen, do core, das costas. Então é importante essa consciência aqui, ao mesmo tempo que reforçamos o músculo anterior aqui do ombro, do peito. Então, nessa posição, elevar os dois braços com a palma da mão apontando para baixo, até quase a linha do ombro, evitando movimentos de anteriorização do quadril. Veja, mais para trás, permaneça por 5 segundos, cabeça alinhada, ombros sem elevar, quadril bem alinhado também e em seguida baixe e descanse. Palma da mão fica voltada para a lateral da coxa durante 5 segundos e volte a repetir o exercício de reforço 5 segundos novamente. O número de séries de 5 segundos pode ser variável. Inicialmente eu recomendo 5 vezes de 5 segundos e aos poucos vai poder aumentar. Agora eu vou demonstrar um exercício de reforço de estabilidade para a musculatura de trás do ombro. Para quando se tem dor, desconforto nesta região dos ombros, trapézio, pescoço, é importante fazer movimentos para equilibrar o reforço entre a anterior e a região posterior do ombro. Portanto, eu vou usar uma almofada, que você também pode ter em casa, e vou colocar assim na parede. Esta almofada vai ser sustentada pelo meu braço, principalmente na região do cotovelo, e eu mantenho o braço assim ao lado. Com o braço flexionado, o corpo fora do apoio da parede, apenas o cotovelo, os joelhos levemente dobrados e os pés afastados, eu faço força para trás durante 5 segundos, empurrando não só o meu cotovelo, mas o meu ombro também para trás. Ajuste a posição do abdômen para que não haja movimentos do corpo de rotação. Mantenha esse movimento, então, de apertar a almofada para trás, depois solte, apenas sustentando de leve para ela não cair. Depois de 5 segundos de descanso, volte a fazer a força de 5 segundos e assim 5, 5,
durante o número de repetições ou séries, né, que for mais conveniente. E eu recomendo que no início se faça 5 vezes de 5 segundos e descanse 5 segundos até completar as 5 vezes e depois vá para o outro lado e faça a mesma série com o braço oposto. Vou mostrar um exercício de alongamento para a região anterior do braço, ombro, peito. É muito importante esse exercício para mobilizar, abrir essa área, tirando retrações musculares, ligamentares também. O exercício consiste em manter o braço estendido na parede, um pouco abaixo da linha do ombro, e em seguida, com a palma da mão bem apoiada, eu giro o corpo para o lado oposto, fazendo com que o meu peitoral se abra e eu sinta a sensação de alongamento correndo lá no braço, no ombro e no peito. Procurar manter essa posição por 5 segundos, retornar e depois repetir novamente. Existe aqui alguns detalhes importantes que eu já vou falar com calma para que você entenda os erros mais comuns em relação a esse exercício. Eu vou agora mostrar um detalhe importante que você deve cuidar para que não haja um erro comum e que vai prejudicar toda a ação deste exercício e, portanto, não alcançar o objetivo. Primeiramente, vamos colocar então o braço estendido com a palma da mão apoiada abaixo da linha do ombro. Em seguida, vou girar lentamente os pés e um pouco afastado da parede, eu vou projetar o meu corpo para o outro lado. Bom, aqui já começo a sentir a sensação de alongamento do braço, do antebraço, até o ombro e o peitoral. Como o movimento está bem realizado, a cabeça está girando, assim como o corpo para o outro lado, eu sinto corretamente essa sensação. Mas é comum que muitas vezes, quando você vá girar, o ombro queira então fazer uma protusão à frente, ou seja, sair do seu encaixe. E aí o exercício já não é mais o mesmo. Acontece uma sensação na articulação, uma pressão aqui desta articulação do ombro e muitas vezes também do cotovelo. Portanto, não é essa sensação que você deve buscar, é uma sensação de alongamento em toda a região espalhada aqui nessa área. O erro mais comum, então, é quando gira, o ombro faz o movimento para frente, tirando então o encaixe dessa articulação. Importante que se tenha atenção a isso. Vamos repetir 5 vezes de 5 segundos estes movimentos. Cada vez que você repetir o exercício de alongamento, é possível que sinta abrir cada vez mais esta articulação e toda a região muscular sendo alongada. Vou apresentar um movimento muito interessante para aliviar dores na região do pescoço, dos ombros e até mesmo de dores irradiadas pelo braço. Consiste num alongamento tanto da musculatura quanto do nervo do plexo braquial que vai para o braço. O exercício consiste em afastar as pernas, dobrar os joelhos e trazer o movimento do braço, um de cada vez. Então vamos começar com o braço e a flexão do punho, ou seja, a palma da mão fica apontando para baixo. Logo em seguida eu faço o movimento da cabeça de flexão lateral para o lado oposto do qual o braço está estendido. Empurro o meu ombro para baixo e mantenho essa posição, sempre comparando os dois lados. Pode agora fazer 2 vezes para o lado oposto, procurando então sentir a sensação de maneira simétrica ou não. Observe que é muito importante primeiro posicionar o braço, o cotovelo estendido e o ombro para baixo, para então fazer o movimento com a cervical.
Vamos ver de lado essa posição. Quando eu coloco assim o braço, eu faço força para baixo, estendo aqui o cotovelo e a palma da mão voltada para o chão. Em seguida, faço o movimento de flexão da cabeça, flexão lateral para o lado oposto. Permaneço 5 segundos, alivio a posição, relaxo por mais 5 segundos e retomo novamente. Podendo ser em torno de 5 vezes para cada lado, alternadamente, e você vai sentir como está essa simetria ou não de um lado em relação ao outro. Esta série de exercícios que apresentei tem a finalidade de ajudar a aliviar dores na região do pescoço, ombros, braço, dores de cabeça e auxiliar na movimentação do braço em relação ao ombro. Agora, é praticar com regularidade. Qualquer dúvida pode me contactar e eu desejo uma boa recuperação.